A cada ano que passa, a frota de veículos em Araraquara cresce de forma desenfreada, tornando o trânsito no centro da cidade caótico, assim como nas principais vias de acesso aos bairros da cidade. Este é um problema enfrentado por muitos municípios. No entanto, o vereador Elias Chediek tem uma ideia. Ele realizou um projeto que propõe, ao invés de retirar os trilhos do centro da cidade, poderia reaproveitá-los para o transporte público, utilizando os veículos leves sobre trilhos VLT. O sistema ferroviário, todo mundo sabe, ou pelo menos quem é da área de transporte sabe, que a ferrovia, o transporte ferroviário custa 2,5 vezes mais barato do que o rodoviário. Então, só dizer que se eu vou viver e conviver com um sistema que vai ser implantado e vai ficar para a eternidade, vamos dizer, porque a cidade pode crescer, e você tem um sistema que é para a vida toda. Ele é confinado, inclusive, no caso nosso, né, dentro da onde passa a linha atualmente. Então, se eu consigo ter um transporte 2,5 vezes mais barato, é evidente que eu vou optar por um transporte desse tipo. A vantagem nossa é que a ferrovia está pronta já aí, né? A gente vai retirar, evidente, o pátio ferroviário ser desativado, fazer as ligações com a Vila Xavier, mas deixar a linha principal de 12 quilômetros, né, desde o Hortência até o Pinheirinho, para que você use como transporte coletivo. Você desafoga o centro da cidade, porque você muda radicalmente o sistema, que hoje converge para o terminal de integração. Você deixa de convergir a um sistema mais arejado, mais distribuído. Este tipo de transporte já é muito utilizado em países da Europa e Oriente. Lá o problema do trânsito também se agravou e a saída foi disponibilizar um bom transporte público para que as pessoas optassem por deixar os carros em casa e irem fazer as atividades de trem. A proposta prevê inicialmente 6 estações ao longo de 11 quilômetros de linha. Os ônibus circulares ficariam encarregados apenas de recolher as pessoas nos bairros e levar até as respectivas estações, desafogando o centro da cidade e os terminais de integração. Essa faixa ela é variável em frente à estação, ela é um pouco estreita, mas ela vai se alargando 150, 200 metros de largura. A faixa do trem, mesmo para você circular, no futuro você colocar 2 linhas, você vai ocupar 8 metros no máximo. É o espaço que você teria o VLT circulando, ou seja, você tem 200 metros, você vai ocupar 190 vai ser desocupado, vai ser a área de parque, né? A área de parque, a área de passeio, a área livre para outras atividades, para fazer o projeto do Parque dos Trilhos, né? Que seria uma grande área arborizada, com ciclovias, com caminhada. O VLT se integra ao projeto do Parque dos Trilhos, né? Mantendo, inclusive, a própria memória ferroviária. Como todo mundo sabe, Araraquara é o início da Araraquarense, da Estrada de Ferro Araraquara, e a Paulista, que chegou também aqui em 1885. Né? Então, essa memória, a quantidade de ferroviários que tem, não podemos apagar. Nós temos até a previsão de ter também um trem turístico, né, ligando o centro da cidade, a estação central, até o Pinheirinho também. O projeto, chamado de Parque dos Trilhos, prevê a elaboração de toda uma área verde para caminhada de pedestres, ciclovia e instalação de prédios públicos. Ao todo, a implantação dos veículos leves sobre trilhos VLT custaria R$ 34 milhões. Para o vereador, esta seria a melhor saída para o problema do trânsito de Araraquara. O VLT poderia cortar toda a cidade em 23 minutos, parando nas 6 estações. Existe, então, a possibilidade firme de Araraquara ter um transporte totalmente moderno e que seria para agora e para o futuro. O projeto do vereador chamou a atenção de empresas estrangeiras que enxergaram em Araraquara uma ótima oportunidade de negócios. Inclusive, tem-se a possibilidade da instalação de uma empresa especializada na implantação e na construção de trens leves para o transporte público. Quem anda de ônibus é o que sustenta. O ônibus foi para R$ 2,90. Todo mundo acha caro e realmente é caro. Não tem dúvida que é caro. Mas de onde vai vir o recurso para andar os ônibus? Porque o governo federal solta a legislação dizendo que tem que ser incentivado, né, o transporte coletivo, mas infelizmente o governo está, de certa maneira, não que não tivesse incentivar o transporte individual, mas ele tinha que estar muito mais incentivo para o transporte coletivo. Ele está incentivando cada um a comprar o seu carro, comprar a sua moto, mas não consegue pôr um tostão no transporte coletivo,
Quem arca quando o governo solta uma lei dizendo, olha, idoso não paga, não é? O estudante paga meia, e assim por diante, quem que está arcando com esse custo? As empresas que operam o transporte. Então tinha que ter, no mínimo, uma compensação nos transportes que ele fala, olha, quantos idosos nós transportamos? 100 mil por mês? Então é X, então me paga esse X. Incentiva, por que não dá abatimento para comprar o ônibus? Por que a CTA não pode ter abatimento no ônibus? Se eu próprio comprar o meu carro, eu tenho abatimento. E depois não quero que todo mundo anda com carro. Eu vou andar de ônibus quando o trânsito nosso perde muito tempo. Mesmo que a CTA tivesse dinheiro para renovar a frota dela, nós íamos estar andando com ônibus novos, um pouco mais confortáveis, evidente, mas com o mesmo tipo de atraso.